Já imaginou um livro tão poderoso que suas páginas contivessem os segredos do universo? A chave para a imortalidade e o controle sobre o destino? Segundo uma antiga lenda egípcia, esse livro existe. Chamado de Livro de Thoth, foi escrito pelo próprio Deus da sabedoria e da magia. Ao longo dos séculos, esse misterioso texto inspirou ocultistas, sociedades secretas e até a criação do tarô. Mas o que realmente se esconde por trás dessa lenda milenar? Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios e influências dessa obra que atravessou gerações. A lenda do Livro de Thoth é envolta em mistério e fascinação, sendo considerada uma das maiores relíquias esotéricas da história antiga. O livro supostamente foi escrito pelo próprio deus Thoth, o patrono da escrita, da sabedoria e da magia no Egito Antigo. Muitos acreditam que ele contém segredos sobre o universo, incluindo feitiços e magias que conferem aos leitores poderes sobrenaturais, como falar com animais e prever o futuro. O mito desse livro é sustentado pela ideia de que ele guardaria a essência do conhecimento oculto, impossível de ser compreendido inteiramente por mentes humanas comuns. Thoth, o deus egípcio ao qual o livro é atribuído, era uma figura de grande respeito entre os egípcios. Ele era o responsável por registrar as decisões dos deuses e por manter o equilíbrio cósmico. Além disso, Thoth era o deus da escrita, conhecido por ter criado o sistema de hieróglifos, um método de registrar eventos sagrados e históricos. A importância desse deus na cultura egípcia dá ainda mais peso à lenda do Livro de Thoth, visto que ele representa a fonte de todo conhecimento sagrado. A origem exata do Livro de Thoth é incerta. Algumas lendas sugerem que ele foi criado há mais de 5.000 anos, enquanto outras afirmam que seu surgimento remonta a tempos ainda mais antigos, possivelmente antes do período das Grandes Pirâmides. Se o livro realmente existiu, ele teria sido escrito em papiros ou gravado em tábuas de ouro, de acordo com certas narrativas. Seja como for, sua existência física é alvo de intenso debate entre estudiosos e místicos. A influência da lenda do Livro de Thoth se espalhou para além das fronteiras do Egito Antigo. Com o tempo, a narrativa desse livro místico passou a ser associada a práticas esotéricas em várias partes do mundo. A crença em livros mágicos e textos sagrados que conferem poderes sobrenaturais se tornou um tema comum em diversas tradições religiosas e ocultistas. O Livro de Thoth, no entanto, continua a ser uma das referências mais reverenciadas nesse contexto. Para muitos estudiosos do esoterismo, o Livro de Thoth é mais do que um objeto físico. Ele representa o arquétipo do conhecimento oculto, um compêndio de sabedoria que só pode ser acessado por aqueles que estão espiritualmente preparados. Essa ideia alimenta o fascínio pela busca pelo livro, e sua narrativa foi reinterpretada ao longo dos séculos, sendo integrada em diversos sistemas de crença, incluindo o hermetismo e a maçonaria. Embora não haja evidências definitivas de que o Livro de Thoth tenha existido fisicamente, sua lenda persiste como um símbolo poderoso de busca espiritual. A jornada para encontrar o livro é muitas vezes vista como uma metáfora para a busca pelo autoconhecimento e pela verdade cósmica. Nesse sentido, o Livro de Thoth continua a inspirar místicos, ocultistas e buscadores de sabedoria em todo o mundo, representando o desejo humano de desvendar os segredos do universo. Thoth é uma das divindades mais complexas do panteão egípcio, desempenhando diversos papéis essenciais na mitologia e religião do Egito Antigo. Ele era conhecido como o escriba dos deuses, responsável por registrar todos os acontecimentos celestes e terrenos, e também o árbitro das disputas divinas. Além disso, Thoth era o deus da lua, e seu controle sobre o tempo e os ciclos lunares era crucial para os rituais e calendários egípcios. Sua importância se estendia à justiça, ao conhecimento e à magia, sendo muitas vezes associado ao equilíbrio e à ordem cósmica, representado geralmente com a cabeça de um ibis. Thoth era considerado o criador da escrita, e seus atributos incluíam a sabedoria e a comunicação entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos. O papel de Thoth como mediador entre os reinos divino e humano reforçava sua posição como uma divindade central na vida egípcia. Ele também estava associado ao conceito de Ma'at, que simbolizava a verdade, a justiça e a harmonia cósmica, tornando-o essencial nos julgamentos das almas no submundo.
Além de sua função como deus da sabedoria, Thoth era o patrono das ciências e da magia. Os sacerdotes egípcios frequentemente recorriam a ele em seus rituais e encantamentos, buscando sua orientação para realizar feitiços e orações. Sua conexão com a magia deu origem à crença de que Thoth possuía o poder de manipular as forças do universo, influenciando tanto o destino dos humanos quanto o equilíbrio do cosmos. Thoth também desempenhava um papel crucial no submundo, onde ajudava no julgamento das almas dos mortos. Ele estava presente no tribunal de Osíris, onde a alma dos falecidos era pesada contra a pena de Maat, símbolo da verdade. Thoth anotava cuidadosamente os resultados desse julgamento, determinando se a alma era digna de seguir para a vida após a morte, ou se deveria ser devorada pela deusa Amut. Esse papel de Thoth, como juiz e escriba no além, reforçava sua imagem como uma divindade da justiça e da ordem cósmica. A reverência a Thoth não se limitava apenas ao Egito. Seu culto se espalhou por outras civilizações, especialmente após a conquista do Egito por Alexandre, o Grande. Os gregos identificaram Thoth com Hermes, o deus da comunicação e do conhecimento, e dessa fusão nasceu a figura de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, que simbolizava a união da sabedoria egípcia com a filosofia grega. Na mitologia egípcia, Thoth era visto como o mantenedor do equilíbrio entre as forças da criação e da destruição. Ele era o deus que estabelecia as leis que regiam o universo e assegurava que o caos não prevalecesse sobre a ordem. Suas contribuições para a sabedoria e para o conhecimento místico garantiram que seu nome fosse lembrado por séculos, tanto no Egito quanto em outras culturas influenciadas por sua história e poder. O livro de Thoth não é apenas uma lenda antiga. Seu legado perdura até os dias atuais, como um símbolo de sabedoria esotérica e conhecimento oculto. De acordo com as narrativas, o livro continha segredos profundos que só poderiam ser compreendidos por aqueles capazes de transcender os limites do conhecimento humano comum. Acredita-se que o livro concedia poderes incríveis, como a habilidade de prever o futuro, controlar a natureza e até mesmo alcançar a imortalidade espiritual. Esse simbolismo fez do livro de Thoth um ícone dentro das tradições místicas e ocultistas ao longo da história. Diversas sociedades secretas e movimentos esotéricos têm se inspirado no mito do livro de Thoth para moldar seus rituais e crenças. Para muitos, o livro representa uma fonte de poder e iluminação, acessível apenas aos iniciados, aqueles que trilham o caminho da sabedoria interior. O fascínio pelo conhecimento esotérico que o livro de Thoth promete atraiu tanto estudiosos quanto místicos, criando uma aura de mistério em torno de seu conteúdo. Além disso, a ideia de que esse livro seria capaz de alterar o destino de quem o possuísse impulsionou sua lenda ainda mais. A ideia de que o livro de Thoth poderia conter feitiços ou encantamentos também influenciou profundamente o pensamento mágico e esotérico. A magia, conforme entendida nas tradições antigas, era vista como uma forma de manipular as forças invisíveis do universo para alcançar resultados no mundo material. O livro, então, tornou-se uma metáfora para a aquisição desse tipo de poder. Diversas tradições ocultistas, como a magia hermética e a alquimia, adotaram conceitos que remetem à ideia de Thoth como o mestre do conhecimento oculto. O livro de Thoth também exerceu influência significativa sobre a literatura e a filosofia hermética. No Renascimento, muitos filósofos herméticos viam o livro como um símbolo do conhecimento divino perdido, que poderia ser restaurado por meio da prática mística e do estudo. O Corpus Hermeticum, atribuído a Hermes Trismegisto, que os gregos associaram a Thoth, é um exemplo de como a sabedoria egípcia foi reinterpretada pelos pensadores ocidentais. Esses textos enfatizam o papel do ser humano como um intermediário entre o divino e o mundano, refletindo as ideias atribuídas ao livro de Thoth. O mistério em torno do livro também levou à criação de inúmeros textos apócrifos que afirmam ter capturado a essência da obra original. Ao longo dos séculos, surgiram compilações que alegam ser adaptações ou fragmentos do livro de Thoth, mas a maioria dessas versões é amplamente especulativa e não contém provas de sua autenticidade. No entanto, o impacto cultural e esotérico dessas obras é inegável, influenciando tanto a prática mágica quanto as filosofias místicas em várias partes do mundo. Atualmente, o livro de Thoth continua a ser um dos temas mais debatidos e analisados no campo do esoterismo.
sua suposta existência, ou a ausência dela, não diminui o fascínio que ele exerce sobre místicos, ocultistas e buscadores espirituais. O livro representa não apenas uma relíquia de um conhecimento perdido, mas também o desejo humano de acessar verdades ocultas, transcendendo as limitações físicas e intelectuais, para alcançar um estado de iluminação espiritual. Uma das influências mais marcantes atribuídas ao livro de Thoth é sua relação com o tarô, especialmente os arcanos maiores. Segundo algumas teorias esotéricas, o tarô, em sua forma original, era uma representação simbólica do livro de Thoth, contendo os mesmos segredos ocultos e a mesma sabedoria esotérica que o lendário livro possuía. Essas cartas eram vistas como chaves para a compreensão do universo, permitindo ao praticante acessar verdades espirituais profundas por meio de imagens arquetípicas. As cartas do tarô são compostas por símbolos que remontam a diversas tradições esotéricas, mas algumas versões afirmam que suas raízes estão no Antigo Egito. Antoine Court de Gebelin foi o primeiro a sugerir, no século XVIII, que o tarô não era apenas um jogo de cartas, mas sim uma forma codificada de sabedoria antiga, com suas imagens e arquétipos remetendo ao livro de Thoth. Sua teoria influenciou a forma como o tarô seria entendido nos séculos seguintes, associando-o diretamente ao esoterismo egípcio. De acordo com essa teoria, as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô representariam os princípios fundamentais do livro de Thoth. Cada carta seria uma representação simbólica dos segredos ocultos do universo, contendo significados espirituais e metafísicos que apenas os iniciados poderiam compreender totalmente. O mago, a sacerdotisa e o hierofante, por exemplo, seriam figuras que remetem a papéis centrais na cosmologia egípcia e nos ensinamentos de Thoth, reforçando a ideia de que o tarô é uma extensão da sabedoria desse deus. Além disso, o tarô foi reinterpretado ao longo do tempo, ganhando novas camadas de significado. No século XX, o ocultista Aleister Crowley criou uma versão de tarô chamada Tarô de Thoth, em que ele buscou combinar o simbolismo esotérico do tarô com suas próprias visões místicas e mágicas. Crowley via o tarô como uma ferramenta para acessar o poder divino e acreditava que, por meio do tarô, poderia se conectar diretamente à sabedoria ancestral de Thoth. Seu baralho tornou-se uma das versões mais influentes do tarô moderno, carregando em si a tradição do livro de Thoth. Essa associação entre o tarô e o livro de Thoth também levou à popularização do tarô como uma ferramenta de adivinhação. Embora o tarô tenha sido originalmente um jogo de cartas, ele gradualmente se tornou uma prática espiritual, utilizada para interpretar o futuro e acessar verdades ocultas. A crença de que as cartas do tarô poderiam prever o destino do indivíduo ecoa a ideia de que o livro de Thoth continha feitiços capazes de prever o futuro, reforçando a ligação entre as duas tradições. Atualmente, o tarô continua sendo amplamente utilizado em práticas espirituais e esotéricas, e sua conexão com o livro de Thoth, embora contestada, ainda é considerada uma possibilidade fascinante por muitos ocultistas. O simbolismo profundo contido nas cartas, aliado à sua história e mistério, mantém viva a ideia de que o tarô carrega consigo fragmentos da sabedoria esotérica que um dia teria sido codificada nas páginas do lendário livro de Thoth. O Corpus Hermeticum é um conjunto de textos esotéricos atribuídos a Hermes Trismegisto, uma figura mítica que foi uma fusão entre o deus egípcio Thoth e o deus grego Hermes. Esse corpo de escritos surgiu na época helenística e foi amplamente influenciado pela sabedoria egípcia, especialmente pelos ensinamentos associados a Thoth. O Corpus Hermeticum se tornou um dos pilares do hermetismo, uma tradição filosófica e mística que influenciou profundamente o pensamento ocidental, especialmente durante o Renascimento. Os textos do Corpus Hermeticum são muitas vezes considerados uma continuação ou adaptação dos ensinamentos originais de Thoth, preservando e transmitindo o conhecimento esotérico que supostamente estava contido no livro de Thoth. Embora os escritos herméticos sejam claramente influenciados pela filosofia grega, eles mantêm um forte vínculo com o misticismo egípcio, abordando temas como a imortalidade da alma, a natureza divina do homem e a unidade entre o divino e o cosmos.
A criação do Corpus Hermeticum está diretamente ligada à fusão de culturas ocorrida após a conquista do Egito por Alexandre, o Grande. Os gregos, fascinados pela sabedoria e pelas tradições místicas do Egito, buscaram integrar os ensinamentos egípcios em sua própria filosofia. Hermes Trismegisto, como símbolo dessa fusão, tornou-se a figura central desse movimento, representando tanto a sabedoria do deus egípcio Thoth, quanto o intelecto do deus grego, Hermes. Essa união deu origem a uma das mais influentes tradições esotéricas do mundo ocidental. O Corpus Hermeticum aborda uma ampla gama de temas místicos e filosóficos, incluindo a criação do universo, o papel do homem na ordem cósmica e os métodos para alcançar a iluminação espiritual. Um dos princípios centrais do hermetismo é a ideia de que o ser humano, como parte do universo divino, possui o potencial de transcender a realidade material e alcançar a união com o divino. Esse conceito ecoa fortemente a ideia de Thoth como o mestre do conhecimento oculto e do equilíbrio cósmico. Durante o Renascimento, o Corpus Hermeticum foi redescoberto e teve um impacto profundo sobre o pensamento europeu. Filósofos como Marcílio Ficino e Giordano Bruno abraçaram os textos herméticos como uma fonte de sabedoria espiritual e esotérica. Para eles, o hermetismo oferecia uma alternativa ao pensamento cristão ortodoxo, apresentando uma visão mais otimista e poderosa do papel do ser humano no cosmos. Essa redescoberta alimentou o florescimento de várias escolas de pensamento esotérico na Europa, que continuariam a influenciar a filosofia e a espiritualidade nos séculos seguintes. O hermetismo, através do Corpus Hermeticum, perpetuou a influência de Thoth e seus ensinamentos no mundo ocidental. Embora os textos herméticos sejam uma interpretação grega dos ensinamentos egípcios, sua influência sobre o ocultismo, a alquimia e as ciências esotéricas é inegável. O legado de Thoth, portanto, continuou vivo através dessa tradição, ajudando a moldar o pensamento místico e filosófico de diversas gerações. A invasão do Egito por Alexandre, o Grande, no ano 332 a.C., marcou um ponto crucial na difusão da cultura egípcia pelo mundo helenístico. Os gregos ficaram profundamente fascinados com as maravilhas que encontraram no Egito, como as grandes pirâmides, os templos imponentes e as práticas religiosas enigmáticas. Dentre os muitos aspectos da cultura egípcia que atraíram a atenção dos gregos, a figura de Thoth, o deus da sabedoria, destacou-se, sendo identificado com Hermes, o deus grego da comunicação e do conhecimento. Essa identificação entre Thoth e Hermes não era apenas uma adaptação superficial. Os gregos viam em Thoth, assim como em Hermes, o arquétipo do Deus que media entre os mundos, entre o humano e o divino, o visível e o invisível. A sabedoria esotérica que Thoth representava foi assimilada pelos gregos e reinterpretada em seu próprio contexto cultural. A fusão das duas divindades resultou na criação da figura de Hermes Trismegisto, ou Hermes 3 vezes Grande, um ser que sintetizava as qualidades de ambos os deuses. Alexandre, o Grande, fundou a cidade de Alexandria no Egito, que logo se tornaria um dos principais centros de aprendizado do mundo antigo. Alexandria abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria, onde grande parte do conhecimento do mundo antigo foi armazenada, incluindo escritos egípcios. Foi nessa atmosfera de troca cultural e intelectual que o Corpus Hermeticum começou a se formar, preservando e difundindo as ideias de Thoth por meio de textos filosóficos e místicos que integravam as tradições egípcias e gregas. A cidade de Alexandria também foi o ponto de encontro de várias correntes de pensamento religioso e filosófico, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o platonismo. Dentro desse caldeirão de ideias, a sabedoria egípcia, representada por Thoth, encontrou novos públicos e novas formas de expressão. A cosmologia egípcia, com sua rica simbologia espiritual, começou a influenciar o desenvolvimento do pensamento esotérico grego e, mais tarde, romano. A própria noção de que o ser humano pode transcender seu estado físico para alcançar a iluminação divina tem suas raízes em antigas tradições egípcias ligadas a Thoth. Além disso, a fusão de Thoth com Hermes também teve um impacto duradouro sobre a prática da magia e da alquimia. Muitos textos herméticos, como o Corpus Hermeticum, eram tratados como manuais de magia.
ensinando os adeptos a manipular as forças da natureza e a alcançar a sabedoria divina. A alquimia, que floresceu nos séculos seguintes, deve muito à sabedoria transmitida por esses textos, que foram influenciados pelas tradições egípcias associadas a Thoth. A fusão entre as culturas egípcia e grega permitiu que a sabedoria esotérica de Thoth alcançasse o mundo ocidental. O legado de Alexandre, embora principalmente militar, teve também uma contribuição cultural e intelectual duradoura, pois facilitou o intercâmbio de ideias que moldariam o pensamento esotérico por séculos. Thoth, através de Hermes Trismegisto, se tornaria uma figura central no ocultismo e na filosofia mística do mundo helenístico e renascentista, perpetuando a influência da sabedoria egípcia no Ocidente. Durante o período da Renascença, entre os séculos XIV e XVI, a Europa experimentou um renascimento cultural e intelectual, em que antigas ideias e sabedorias esquecidas foram redescobertas e reinterpretadas. Nesse contexto, o Corpus Hermeticum, uma coleção de textos filosóficos atribuídos a Hermes Trismegisto, desempenhou um papel crucial. Esses textos, que haviam sido traduzidos para o latim, traziam uma combinação de sabedoria grega e egípcia, e muitos renascentistas viam neles um elo perdido com o conhecimento antigo. A redescoberta do Corpus Hermeticum, na Itália, em meados do século XV, causou um grande impacto na filosofia e na espiritualidade da época. A obra foi traduzida do grego para o latim por Marcílio Ficino, um dos maiores intelectuais renascentistas, a pedido de Cosme de Médici, o poderoso governante de Florença. O Corpus Hermeticum foi recebido com grande entusiasmo, pois oferecia uma visão exaltada da posição do homem no universo, afirmando que os seres humanos não eram criaturas caídas, mas sim participantes da divindade. Esses textos herméticos foram interpretados como uma revelação da sabedoria antiga, diretamente ligada à mitologia egípcia e ao conhecimento de Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. O impacto desse pensamento foi profundo, pois ele propunha que o ser humano era capaz de usar sua mente e suas faculdades espirituais para se elevar ao status de co-criador com Deus. Isso contrastava com a visão tradicional da Igreja, que retratava a humanidade como pecadora e caída. O Corpus Hermeticum oferecia uma nova forma de entender o potencial humano. Os filósofos renascentistas, inspirados pelo hermetismo, acreditavam que o conhecimento espiritual, perdido desde a antiguidade, poderia ser redescoberto e restaurado. A ideia de que o ser humano poderia alcançar a iluminação por meio do estudo da natureza e da prática mística se encaixava perfeitamente com o espírito da Renascença, que buscava um retorno às fontes da sabedoria antiga. Acreditava-se que ao restaurar o conhecimento contido no Corpus Hermeticum, o homem poderia voltar a viver em harmonia com o cosmos. Além de influenciar a filosofia e a espiritualidade, o Corpus Hermeticum também teve um impacto significativo na ciência e nas artes. Muitos estudiosos da Renascença, como Giordano Bruno e Johannes Kepler, foram influenciados pelos textos herméticos em suas explorações sobre a natureza do universo. O hermetismo defendia a ideia de que o cosmos era um organismo vivo e divino, e que o homem, por ser parte desse organismo, podia compreendê-lo e manipulá-lo por meio da ciência e da alquimia. Dessa forma, o Corpus Hermeticum ajudou a moldar a mentalidade da Renascença, proporcionando uma visão mais otimista da humanidade e de seu papel no universo. A sabedoria de Thoth, transmitida pelos textos herméticos, ressurgiu com força total, e sua influência continuaria a crescer nos séculos seguintes, especialmente entre os ocultistas, alquimistas e estudiosos do esoterismo. A maçonaria, uma das sociedades secretas mais influentes e duradouras da história, tem suas raízes em tradições esotéricas que remontam a antigas civilizações, incluindo o Egito. Muitos estudiosos afirmam que a maçonaria incorporou simbolismos e rituais egípcios em suas práticas, especialmente o conceito de morte simbólica e renascimento, que está intimamente ligado ao legado de Thoth. O ritual maçônico de iniciação é uma jornada espiritual que reflete as ideias de renascimento e transformação, conceitos centrais na sabedoria egípcia. O simbolismo da morte e renascimento na maçonaria está fortemente relacionado à filosofia hermética, que, por sua vez, foi influenciada pelos ensinamentos de Thoth. Durante o ritual de iniciação, o candidato passa por uma morte simbólica, que
que representa o fim de sua vida anterior e a preparação para um renascimento como um novo ser, mais sábio e espiritualmente evoluído. Esse processo de transformação é visto como uma purificação, permitindo que o iniciado acesse níveis mais profundos de conhecimento e sabedoria. A maçonaria adotou muitos símbolos que remetem à sabedoria egípcia, como o olho que tudo vê, pirâmides, esfinges e outros emblemas que representam o poder divino e o conhecimento oculto. Além disso, o uso da geometria sagrada, que era central na arquitetura egípcia e nos ensinamentos de Thoth, é fundamental nas práticas maçônicas. A construção de templos e o uso de símbolos geométricos refletem o entendimento hermético de que o universo é ordenado e estruturado de maneira divina, e que o homem, como aprendiz de Thoth, deve buscar essa ordem. Outro aspecto importante do ritual maçônico é a busca pela iluminação espiritual, que se alinha com o papel de Thoth como o deus do conhecimento e da escrita. Os maçons acreditam que, ao passar pelo processo de morte simbólica e renascimento, o iniciado se aproxima da sabedoria divina, que lhe é revelada aos poucos, assim como os segredos do universo eram revelados aos sacerdotes egípcios. Esse processo de aprendizado gradual é visto como uma jornada espiritual, onde cada degrau ascendido traz o iniciado mais perto da verdade cósmica. A ligação entre a maçonaria e Thoth também pode ser encontrada nos textos e ensinamentos herméticos que influenciaram a criação de muitos dos rituais maçônicos. Hermes Trismegisto, que é a fusão de Thoth e Hermes, é considerado uma das principais figuras de inspiração para os maçons. Os ensinamentos herméticos, transmitidos através do Corpus Hermeticum, enfatizam a importância do autoconhecimento e do desenvolvimento espiritual, elementos que estão no coração dos rituais maçônicos. Portanto, a maçonaria, através de seus rituais de morte e renascimento, perpetua a tradição de Thoth e o simbolismo esotérico egípcio. Esses rituais não apenas homenageiam a sabedoria ancestral, mas também proporcionam aos iniciados uma jornada espiritual de autotransformação. Assim como Thoth guiava as almas no submundo, os rituais maçônicos buscam guiar os homens para uma nova vida de sabedoria, justiça e equilíbrio espiritual. Antoine Coeur de Gebelin, um erudito franco-suíço do século XVIII, desempenhou um papel fundamental na disseminação da ideia de que o tarot não era simplesmente um jogo de cartas, mas sim um repositório de sabedoria antiga, intimamente ligado ao lendário livro de Thoth. Em sua obra monumental, Le Monde Primitif, publicada em 1781, Gebelin apresentou a hipótese de que o tarô era uma representação simbólica dos antigos mistérios egípcios e que suas imagens e símbolos eram, na verdade, heranças dos conhecimentos ocultos transmitidos pelo deus Thoth. Segundo Gebelin, as cartas de tarô continham uma sabedoria cifrada, destinada a ser desvendada pelos iniciados. Ele via as 22 cartas dos arcanos maiores como representações dos princípios universais, que, quando compreendidos, poderiam revelar os segredos do universo. Para ele, o tarô não era apenas uma ferramenta para previsões, mas um meio de acessar os mistérios espirituais que remontavam à época de Thoth. Essa ideia revolucionária transformou o tarô em um objeto de fascínio para os ocultistas e místicos da época. A tese de Coeur de Gebelin foi amplamente aceita pelos ocultistas da Europa, especialmente na França. Ele acreditava que as cartas do tarô tinham sido criadas pelos sacerdotes egípcios e que, de alguma forma, esse conhecimento havia sobrevivido ao longo dos séculos e sido preservado na forma do baralho de cartas. Para Gebelin, o tarô era o livro de Thoth disfarçado, um livro esotérico cujos segredos poderiam ser desvelados por aqueles que entendessem o simbolismo místico de suas imagens. Embora Coeur de Gebelin não tivesse acesso aos verdadeiros hieróglifos egípcios, que ainda não haviam sido decifrados em sua época, ele estava convencido de que o tarô continha a essência do conhecimento hermético. Sua interpretação levou a uma revalorização do tarô como uma ferramenta mística e esotérica, sendo cada vez mais usada em rituais de adivinhação e práticas ocultistas. Essa visão perdurou e foi expandida por outros ocultistas que viriam depois dele, como Jean-Baptiste Alliot, Etaila e Aleister Crowley. Além disso, Coeur de Gebelin associou a etimologia da palavra tarô ao egípcio, sugerindo que tar significava caminho e ro se referia a real.
criando a ideia de que o tarô era o caminho real para o conhecimento. Embora essa etimologia seja questionada hoje, ela influenciou significativamente a forma como o tarô seria percebido nos séculos seguintes. O misticismo e a aura de mistério ao redor do tarô foram grandemente ampliados graças às teorias de Ghebelin. Mesmo com a ausência de evidências arqueológicas que sustentem diretamente as afirmações de Kurt de Ghebelin, sua obra continua a ser uma das mais influentes na construção da imagem esotérica do tarô como um legado direto do livro de Thoth. Sua visão inovadora abriu portas para uma vasta exploração simbólica do tarô, e sua interpretação continua a moldar a forma como muitos praticantes modernos entendem o baralho e suas conexões com a sabedoria egípcia antiga. Aleister Crowley, uma das figuras mais controversas e influentes no ocultismo moderno, trouxe uma nova interpretação ao mito do livro de Thoth, associando-o diretamente ao tarô e à sua filosofia mística chamada Telema. Crowley, que viveu entre os séculos XIX e XX, acreditava que havia recebido revelações diretas dos deuses egípcios durante sua estadia no Cairo, em 1904, culminando na criação do que ele chamava de O Livro da Lei. Esse texto, que ele afirmou ter sido ditado por uma entidade espiritual chamada Aiwass, serviu como a base para seu sistema espiritual e filosófico. Crowley via o livro de Thoth como um símbolo de sabedoria mística e, inspirado pela figura de Thoth, desenvolveu sua própria versão do tarô, conhecida como o Tarô de Thoth. Esse baralho foi criado em colaboração com a artista Lady Frieda Harris, e suas cartas eram uma fusão de simbolismo egípcio, hermético e ocultista. Para Crowley, o Tarô de Thoth representava uma versão moderna do livro de Thoth, capaz de revelar os segredos do universo por meio de símbolos visuais e espirituais. O Tarô de Thoth de Crowley se destacou por sua complexidade simbólica. Cada carta era uma representação de conceitos místicos profundos, misturando elementos de cabala, astrologia, numerologia e alquimia. Crowley acreditava que essas cartas continham o poder de canalizar a sabedoria de Thoth, revelando verdades espirituais ocultas a aqueles que soubessem interpretá-las corretamente. Ele viu no tarô uma ferramenta mágica, não apenas para a adivinhação, mas também para a autotransformação espiritual. Além de seu trabalho com o tarô, Crowley fundou a filosofia de Telema, cujos princípios foram retirados do Livro da Lei, ditado a ele no Egito. O principal mandamento de sua filosofia era: faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, o que enfatizava o conceito de verdadeira vontade, ou seja, a busca por viver de acordo com o propósito divino de cada indivíduo. Para Crowley, o tarô de Thoth era um instrumento que ajudava o indivíduo a compreender e realizar sua verdadeira vontade, conectando-o ao poder do divino. Crowley também via o tarô como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, capaz de revelar os desejos e motivações ocultas de uma pessoa. Ele acreditava que, ao usar as cartas de Thoth, o praticante poderia se alinhar com as forças cósmicas e obter uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo. Essa visão de Crowley sobre o tarô, embora radical em muitos aspectos, consolidou sua reputação como um inovador no campo do ocultismo, e seu baralho continua a ser um dos mais populares e reverenciados no mundo esotérico. O legado de Aleister Crowley no ocultismo moderno é inegável. Sua interpretação do livro de Thoth como uma ferramenta mística para a autotransformação e sua visão do tarô como uma linguagem simbólica que conecta o homem ao divino continuam a inspirar praticantes de magia e esoterismo. A influência de Crowley, apesar de controversa, permanece viva nas práticas ocultistas contemporâneas, e sua versão do livro de Thoth se tornou um ícone cultural e espiritual no século XX. As descobertas arqueológicas feitas no Egito nas últimas décadas têm lançado nova luz sobre os mistérios do livro de Thoth e seu papel na civilização egípcia antiga. Entre essas descobertas estão numerosos papiros e textos funerários que mencionam Thoth e seus ensinamentos. Embora ainda não tenha sido encontrada uma versão física do lendário livro de Thoth, os arqueólogos e historiadores descobriram textos que fazem referência ao conhecimento esotérico e à magia associada a esse deus. Esses textos, escritos em hieróglifos e em demótico, uma forma de escrita egípcia tardia, revelam que Thoth desempenhava um papel central na mitologia egípcia como o deus do conhecimento, da escrita e da magia.
Muitos dos papiros encontrados mencionam rituais e encantamentos que teriam sido usados pelos sacerdotes egípcios para se comunicar com os deuses e realizar feitiços. Embora esses documentos não sejam explicitamente o livro de Thoth, eles fornecem pistas valiosas sobre como os antigos egípcios viam o papel de Thoth como guardião do conhecimento oculto. Entre as descobertas mais importantes estão textos funerários, como o Livro dos Mortos, que incluem feitiços e encantamentos atribuídos a Thoth. Esses feitiços eram usados para guiar as almas no além e garantir uma transição segura para a vida após a morte. A presença de Thoth nesses textos reforça sua importância como um deus da sabedoria e da magia, cuja função era ajudar os mortos a navegar no submundo e enfrentar o julgamento divino. Isso sugere que o conhecimento esotérico atribuído a Thoth estava intimamente ligado à ideia de vida após a morte e imortalidade espiritual. Além do Livro dos Mortos, outros papiros revelam a importância da magia e da cura na vida diária do Antigo Egito. Muitos feitiços eram usados para proteção contra doenças, maldições e infortúnios. Esses textos revelam que o conceito de magia no Egito Antigo não era visto como algo sobrenatural ou maléfico, mas como uma ferramenta natural para manter o equilíbrio e a harmonia entre os mundos espiritual e material. Thoth, como deus da magia, estava no centro dessa prática, sendo visto como o mestre que havia transmitido essas habilidades aos humanos. Uma descoberta particularmente fascinante foi a Pedra de Roseta, que ajudou a decifrar os hieróglifos egípcios no século XIX. Graças a essa pedra, que continha o mesmo texto em grego, demótico e hieróglifos, os estudiosos foram capazes de entender a linguagem sagrada dos egípcios, abrindo uma nova era de descobertas sobre sua cultura e religião. Isso incluiu uma melhor compreensão dos textos atribuídos a Thoth e de como ele foi venerado como o deus da escrita e da sabedoria. Embora o verdadeiro livro de Thoth, tal como descrito nas lendas, ainda não tenha sido encontrado, as descobertas arqueológicas têm permitido aos estudiosos reconstruir uma imagem mais precisa do papel de Thoth no Egito Antigo e da importância do conhecimento esotérico em sua cultura. Esses achados continuam a alimentar o fascínio pelo livro de Thoth e pelas práticas místicas dos egípcios, sugerindo que a busca por esse conhecimento antigo ainda está longe de terminar. Mesmo nos dias atuais, o fascínio pelo livro de Thoth permanece forte entre estudiosos do esoterismo, ocultistas e curiosos da espiritualidade antiga. A ideia de que um livro místico, contendo segredos cósmicos e magias poderosas, poderia existir ainda, provoca debates e inspira buscas. Embora não haja evidências concretas da existência física do livro de Thoth, ele continua a ser uma poderosa metáfora para a busca humana pelo conhecimento oculto e pela compreensão dos mistérios do universo. Parte do apelo contemporâneo pelo livro de Thoth reside na sua ligação com a tradição hermética e os princípios do hermetismo. Para muitos místicos modernos, Thoth representa o arquétipo do sábio e do iniciador, aquele que detém o conhecimento das leis ocultas do cosmos e que pode guiar os seres humanos em direção à iluminação espiritual. O legado de Thoth, através de Hermes Trismegisto, continua a influenciar os praticantes de ocultismo e aqueles que buscam o autoconhecimento por meio das artes místicas. O tarô de Thoth, criado por Aleister Crowley, é outro exemplo de como o fascínio pelo livro de Thoth continua a crescer na cultura contemporânea. Muitos ocultistas consideram esse baralho como uma das representações mais precisas e poderosas dos princípios herméticos. Para aqueles que usam o tarô como ferramenta de divinação ou autoconhecimento, o tarô de Thoth é visto como uma maneira de acessar os ensinamentos profundos e misteriosos atribuídos ao lendário livro. Além disso, o livro de Thoth foi amplamente adotado na cultura popular, especialmente em filmes, livros e jogos que exploram temas de magia, mistério e sabedoria antiga. A imagem de Thoth, como o deus do conhecimento e da magia, aparece frequentemente como símbolo de mistério e poder. Esse uso do livro de Thoth na mídia popular reflete o desejo contínuo da sociedade de se conectar com mistérios antigos e buscar respostas além do mundo físico e racional. O fascínio pelo livro de Thoth também se reflete nas várias interpretações e versões que surgiram ao longo dos séculos. Desde a versão de Kurt de Gebelin, que associou o tarô ao livro de Thoth,
até os esforços de Aleister Crowley para reimaginar o livro como um baralho de cartas místicas, a lenda do livro de Thoth foi constantemente adaptada e reinterpretada por diferentes gerações. Cada uma dessas versões mantém viva a ideia de que o conhecimento antigo e oculto pode ser recuperado e compreendido pelos que buscam sinceramente a verdade. Finalmente, o livro de Thoth, seja ele uma metáfora ou uma realidade perdida, continua a representar o desejo humano de explorar o desconhecido, de desvendar os segredos do cosmos e de encontrar seu verdadeiro lugar no universo. Para os místicos modernos, o livro é um símbolo do potencial humano para transcender as limitações físicas e alcançar uma conexão mais profunda com o divino. É um convite para continuar a busca pelo conhecimento, pela verdade e pelo autoconhecimento, elementos que, como o próprio Thoth, transcendem o tempo e as fronteiras culturais.